Irmãos, nós vamos neste mês de outubro dar uma pequena pausa nas exposições do livro de Atos e do livro de Romanos, que são os livros que nós temos visto, analisado aqui ao longo deste ano. O motivo disso, obviamente, é o mês da Reforma Protestante, o mês de outubro, onde tradicionalmente nós comemoramos a Reforma Protestante que foi encabeçada por Martinho Lutero. Lá no dia 31 de outubro de 1517, nós temos esse fato histórico, onde Martinho Lutero ele afixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, aquilo que ficou conhecido como as 95 teses contra a venda de indulgências. E, a partir disso, houve um movimento de retorno às Escrituras, houve vários avanços da fé cristã. A fé cristã ela estava completamente descolada das Escrituras naquele período, no período do século XVI. Para que você tenha uma ideia, a pressão em relação aos cristãos sobre algumas doutrinas que não têm respaldo bíblico, em especial a venda de indulgências, ou seja, a pessoa poderia comprar a libertação da alma de um parente que estava no purgatório para o céu. Eles vendiam isso. Você poderia comprar isso, você poderia garantir a sua própria salvação diretamente ao céu por meio de indulgências. E houve uma figura bastante conhecida naquele período chamado, era um frade dominicano chamado Johann Tetzel, que era um funcionário direto do Papa naquele período, era um grande pregador e ele ia em diversas cidades e foi num dos encontros que Lutero teve com esse ano que houve o estopim da reforma, né, o principal motivador das 95 teses, onde este homem, Tetzel, ele pregava por onde ele ia usando uma frase que ficou conhecida no seu tempo e ficou registrada. Ele dizia, assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. E ele falava isso para as pessoas e pregava isso para as pessoas. A hora que você botar a sua ofertinha no gasofilácio, no cofre, e essa moedinha tocar o fundo do cofre, a alma do seu avô, da sua mãe, do seu pai, do seu parente, para o céu irá saltar. Vai sair do purgatório, do lugar de tormento, direto para o céu. E as pessoas compravam isso, iam lá e davam dinheiro. E isso se tornou algo muito comum naquele período. E aí isso motivou Lutero a reagir sobre isso. Lutero era um membro dessa igreja, da igreja daquele tempo. E as ideias de Lutero se espalharam rapidamente pela Europa, muito por conta de uma grande novidade daquele tempo, que era a imprensa. Era possível, naquele momento, se publicar livros, jornais de maneira automática, por meio de prensas, por isso imprensa. E isso propagou as ideias de Lutero muito rapidamente. Para que você tenha ainda uma ideia do estado de corrupção daquele tempo, na Idade Média, havia também o culto às relíquias. Era algo muito forte. Eles entendiam que alguns objetos dados como santos, eles eram meios de graça. E isso cresceu de maneira inacreditável, tomou proporções assim que vocês talvez vão duvidar de mim aqui. Mas era possível você comprar a cera do ouvido ou o leite materno de Maria. Você poderia comprar o cocô do jumentinho que esteve no estábulo no nascimento de Jesus. Essas coisas eram vendidas, irmãos. Estão nos livros históricos acerca deste período. Você poderia comprar também, a um preço um pouco mais elevado, a barba, fios da barba ou fios do cabelo de Jesus Cristo. Você imagina o comércio que se tornou em relação a esses objetos naquele tempo. Então isso foi o motivador, não só de Lutero, mas de várias pessoas que também percebiam essas incoerências, esses grandes absurdos. E isso fez com que Lutero avançasse com as suas ideias. E, irmãos, guardadas, obviamente, as devidas proporções, se nós olharmos hoje para a igreja cristã, nós veremos que nós não estamos assim tão distantes deles. Nós não estamos assim tão distantes deste estado de completa alienação da verdade bíblica. Nós não estamos. Existem muitos indicadores
que mostram um grande analfabetismo bíblico e teológico entre cristãos. Muitos que se denominam e que professam fé cristã não conhecem ou não entendem as Escrituras. Eu estava até lendo recentemente um artigo que saiu, que ele colocava um alto índice percentual de cristãos professos que carregam visões heréticas acerca da Trindade, do pecado, da salvação, e que propagam essas heresias a outros. E é por isso, irmãos, que nós temos que constantemente revisitar os pilares da Reforma Protestante. Nós precisamos relembrar algo que Lutero mesmo disse. No ano de 1521, 4 anos depois dele ter publicado as suas 95 teses contra a venda de indulgências, sendo interrogado já pela segunda vez, sendo pressionado para que ele se retratasse das suas posições que foram colocadas nessas 95 teses, ele respondeu, abro aspas para Lutero, a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão pura, e já que não aceito o conceito e a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ele disse, olha, eu não vou me retratar de algo que a palavra não me dá apoio. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Se você não me convencer de algo por meio da palavra, não é seguro, não é certo eu ir contra a consciência e contra a palavra. E então, que Deus me ajude. Que Deus seja comigo. Em outras palavras, Lutero, ele afirma que ele só aceitaria aquilo que pudesse ser provado pela Escritura. E é disso que provém o famoso sola Scriptura. Somente a Escritura. E aí as demais solas da reforma, os outros pilares da reforma, eles são consequências deste primeiro aqui que nós veremos hoje. Aceitando somente a Escritura, Lutero pôde deduzir que a salvação era somente pela graça, que era somente pela fé. Que essa fé ela deveria ser depositada somente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E que isso redundaria em glória somente a Deus. Esse conceito promovido por Lutero, confrontava tudo aquilo que era ensinado no seu tempo. Confrontava tudo aquilo que não tinha base sólida na palavra de Deus. Coisas que eram baseadas na tradição, que eram baseadas em bulas papais, em declarações de concílios e coisas assim. Então a reforma protestante ela vai ter o seu fundamento nesses 5 pilares que nós vamos ver aqui ao longo deste mês de outubro. Essas são as bases, irmãos, da verdadeira e única fé evangélica. Se você é evangélico, você vai concordar com cada um desses 5 pilares. Eles são vitais para a manutenção da ortodoxia, do ensino reto, do ensino correto. São vitais para a saúde espiritual de uma igreja. E hoje nós vamos iniciar essa jornada pelo primeiro desses pilares. Nós declaramos que só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Deveria ser assim, irmãos. Mas na prática, a igreja ela é guiada por vezes demais pela cultura, pela tradição, por diversas outras influências externas que vêm e interferem diretamente naquela que é a única fonte segura de instrução para nós. Por isso que nós precisamos urgentemente fazer aquilo que os reformadores fizeram e pregavam. Vamos voltar à Escritura. Vamos retornar à Escritura. Vamos voltar a ler a Bíblia.
Vamos defender tudo aquilo que a Bíblia defende. Somente a Escritura. E para nos convencermos disso, irmãos, nós vamos usar, obviamente, o quê? A Escritura. Então, aqui a cada domingo, irmãos, aqui, para cada um desses solas que estão listados aí, nós teríamos vários textos bíblicos para dar base a eles. Mas a proposta aqui é continuarmos com pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? É uma pregação que nós vamos abrir o texto, ler o texto será explicado, você vai poder ver essa explicação e poder comparar e poder dizer, olha, eu concordo, eu discordo. E então esse texto também ele é aplicado a nós. Então, irmãos, o objetivo é cada uma das semanas escolhermos um texto dentre vários de cada um desses pilares e expor esse texto para mostrar que esses são pilares que nós devemos ter dentro da nossa igreja, sustentando a nossa igreja, sustentando a nossa vida, enfim, todas as coisas como cristãos. E não poderia ser outro, né? O pastor Adriano vive querendo dar meus livros da minha biblioteca para vocês, mas quem adivinhar o texto vai ganhar o livro do pastor Adriano. Ó, o pastor foi mais rápido. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, irmãos, podem abrir suas Bíblias. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E depois que você achar a Bíblia, o texto na Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos tratar dela ao longo de todo o culto. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Esse é aquele texto que todo crente tem que tentar memorizar. É um dos textos áureos da Escritura. É um dos textos mais importantes, especialmente quando nós falamos da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Se você já encontrou, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, deste texto, nós vamos ver a importância deste primeiro pilar da reforma, o sola Escritura. Por que é somente a Escritura? Por que a tradição não deve ter peso de igualdade com as Escrituras? Por que a cultura não deve influenciar e não deve ter peso nas nossas decisões em relação à Escritura? Por que é importante isso? Então, por que nós devemos seguir o princípio de sola Escritura? Segundo o texto, em primeiro lugar, porque a Escritura ela é inspirada. O início do verso 16 diz claramente, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui, antes de começar as explicações, eu quero perguntar a vocês, o que a Bíblia é para você? O que a Bíblia é para você? Quando eu falo da Bíblia, o que vem na sua mente? O que isso representa na sua vida? Será que para você a Bíblia é um livro útil para ser lido? Será que quando você pensa na Bíblia, naquilo que a Bíblia fala, para você é apenas um livro que conta histórias? Muitas delas foram inventadas, afinal de contas, como pode um homem estar na barriga de um grande peixe? Não, isso não pode ser verdade, são fábulas. Será que para você a Bíblia é um livro histórico, com registros históricos? Para muitos, a Bíblia ela é apenas um livro difícil demais. Um livro complicado de ser entendido. E por isso, esse livro é relegado às prateleiras. As pessoas, a maioria tem uma Bíblia em casa, e essa Bíblia normalmente está guardada, pegando pó, ou está aberta em algum salmo, e a página já amarelou, porque não sai daquele salmo. Para muitos é isso, irmãos, e muitos cristãos lidam com a Bíblia dessa forma. Só que para nós, irmãos, para os verdadeiros crentes, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Ao ponto de, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, se você quer ouvir Deus falar contigo audivelmente,
Quem não gostaria, né? Quem não quer Deus falando aos nossos ouvidos? Você quer que isso aconteça? Basta ler a Bíblia em voz alta. Se você ler a Bíblia em voz alta, você vai ouvir Deus falar com você ao seu ouvido. E é isso que esse verso 16 nos diz aqui no início. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá, pastor, mas o que isso quer dizer? O que significa ser inspirado? Quando a Bíblia fala sobre isso, quando Paulo aqui escreve que a Bíblia foi inspirada, ele está se referindo ao fato de que Deus divinamente influenciou, supervisionou os autores humanos durante o processo de escrita. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Não foram cavalos, não foram pássaros, foram homens. Esse é o argumento que muita gente diz, né? Não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, mas homens supervisionados por Deus. É isso que significa a inspiração. Quando Paulo fala isso, ele mesmo está sendo incluído aqui no processo, significa que Deus dirigiu a escrita das Escrituras de tal modo que aquilo que eles escreveram é a própria palavra de Deus. E é importante que se diga, irmãos, que não foram os homens inspirados, mas aquilo que eles escreveram. O texto é inspirado. Por que esse detalhe é importante? Porque se nós dissermos que Paulo foi inspirado, então tudo que ele escreveu e tudo que ele falou era a palavra de Deus. Mas nem tudo que Paulo escreveu ficou guardado como escritura. Paulo escreveu outras cartas que se perderam ao longo da história. Apenas aquilo que ele registrou nestes livros que nós temos aqui, as palavras do texto original foram inspiradas por Deus, foram supervisionadas por Deus. Então, dentro do contexto da própria Bíblia, a palavra inspiração comunica para nós o fato de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. E isso faz com que esse livro aqui seja único entre qualquer outro livro. Aquilo que o pastor Adriano falou, quando nós cantamos o Salmo, de ser mais, a palavra ser mais valiosa do que ouro, deveria ser esse entendimento que nós temos que ter deste livro aqui. E isso aqui, irmãos, é mais importante do que qualquer fortuna neste mundo. Isso aqui, para nós, é mais importante, tem mais valor do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa que possa existir. Deveria ser esse o nosso entendimento sobre a Bíblia. Isso mudaria a nossa visão sobre esse livro. Mudaria o nosso contato com ele. E aqui, irmãos, eu gostaria de citar ainda um outro versículo, por mais que ele não será exposto, que também lida com isso, com a inspiração. Pedro falou sobre a inspiração, lá em 2 Pedro 1:21, onde ele disse, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está dizendo, olha, tudo que está aqui não foi produzido pela vontade de nenhum desses autores, mas eles foram inspirados, foram direcionados, foram guiados, foram supervisionados pelo Espírito Santo. De tal forma que nós podemos seguramente afirmar, o que nós temos aqui é a palavra de Deus. Então esses versos, eles nos ajudam a compreender que por mais que Deus usou homens no processo da escrita, Deus deixou com que os seus autores colocassem no texto as suas personalidades, os seus estilos de escrita, mas mesmo que Deus tenha proporcionado isso, Deus direcionou divinamente cada palavra que eles escreveram. E aí então, por ser a palavra inspirada por Deus, nós podemos concluir que elas não têm erros. Essas palavras são inerrantes. Essas palavras têm autoridade. Por quê? Porque uma visão correta sobre Deus leva a uma visão correta sobre a palavra. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é cheio de sabedoria, cheio de entendimento, perfeito, como seria a sua palavra? Perfeita. Por quê? Porque a própria natureza de Deus traz as características dele, aquilo que ele produziu. Não há erro, não há contradição. Ela é perfeita, plena, suficiente, maravilhosa.
Esta é a palavra que nós temos em mãos agora, nesta manhã. Então, sem dúvidas, a Bíblia é aquilo que ela diz ser. A inegável e autorizada palavra de Deus para nós. E se eu entendo isso, se eu creio nisso, a conclusão óbvia que eu vou retirar disso é que tudo aquilo que eu preciso está aqui. Somente a Escritura, e unicamente ela, é uma fonte segura, é uma fonte confiável, é a fonte que nos traz conhecimento sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre a nossa história, sobre como devemos viver de maneira digna diante dEle. E aí, se eu creio nisso, qual deve ser a minha postura a partir de agora? Qual deve ser a minha postura diante desta realidade, de que eu tenho em mãos a perfeita vontade de Deus, a perfeita palavra do Senhor? Tem um pastor bem conhecido, chamado Paulo Júnior, muitos aqui conhecem, pregador bastante conhecido aí no meio evangélico, e ele diz que nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Ele diz isso. E por que ele diz isso? Porque ele fala acerca da falta de conhecimento bíblico que os cristãos de hoje possuem. Deus decidiu se revelar a nós através de um livro. O que ele espera de nós, irmãos? Crentes. Que a gente leia o livro. Que a gente estude o livro. Que sejamos íntimos deste livro. Que nós nos aproximemos da verdade contida aqui. Por quê? Porque quanto mais próximos estivermos da verdade, mais seguros nós estamos em relação aos erros. Se distancie do livro, se aproxime das confusões, dos equívocos, das práticas absurdas, como comprar cera de ouvido de uma pessoa santa. Se todos nós, irmãos, nos empenharmos nisso, em conhecer a verdade na nossa vida particular, isso vai refletir aqui dentro, na nossa vida comunitária, na vida da igreja da qual nós nos unimos em congregação. Por quê? Porque uma igreja, ela deveria ser guiada somente pela Escritura. Mas na prática, irmãos, o que acontece? Muitas vezes as igrejas são guiadas pela cultura, por técnicas e estratégias de marketing, pelo mundo do entretenimento, que muitas vezes tem mais voz ativa na igreja do que a própria palavra. E aí então isso vai moldando a maneira como uma igreja funciona, as coisas que ela tem para oferecer. Pastores passaram a negligenciar a supervisão do culto, desde o conteúdo doutrinário das músicas. Não se cuida mais o que canta. O pastor enfatizou mais uma vez, parece que as pessoas estão no piloto automático. Elas já não pensam o que estão cantando. Simplesmente canta, repete, reproduz. E aí aquilo que deveria ser louvor a Deus passa a ser louvor aos homens, louvor a tudo que é coisa, menos a Deus. Fazem cultos que têm o objetivo de agradar as pessoas, deixar as pessoas confortáveis, moldam as igrejas ao gosto do freguês. E aí isso vai o quê? Enfraquecendo a autoridade bíblica. Vai enfraquecendo. As verdades bíblicas passam a ser esquecidas porque a Bíblia já não tem mais a primazia, o centro de tudo. Já não é mais a palavra. E aí as doutrinas que são fundamentais vão sendo esquecidas aos poucos. E aí a igreja cada vez mais vai perdendo a sua autoridade, a sua integridade, a sua moralidade. Ela já não tem mais capacidade de discernir aquilo que é certo do que é errado.
por isso, irmãos, que nós precisamos resgatar só a Escritura. Nós temos que voltar a ensinar a Bíblia. A Bíblia precisa ser pregada. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia, daquilo que ela ensina, e não expressões ou opiniões pessoais daquele que está falando. Pouco importa o que eu penso a vocês. O que importa é o que a Bíblia diz. E isso é importante. E nós, cristãos, não podemos aceitar nada menos do que aquilo que Deus nos dá. E o que Ele nos dá? A sua palavra. É por isso, irmãos, que no culto de uma igreja que tem esse pilar, sola Escritura, você vai perceber a Escritura durante toda a liturgia do culto, na ordem do culto. A palavra vai ser o centro de tudo. A Escritura vai ser lida. A Escritura vai ser orada. A Escritura vai ser cantada. A Escritura vai ser explicada. A Escritura vai ser aplicada de forma prática e assim por diante. Tudo envolve a Escritura. E olha, irmãos, nem mesmo a obra do Espírito Santo, na nossa experiência pessoal, pode ser desvinculada da Escritura. Por quê? Porque o Espírito Santo não fala a parte da Escritura. Ele não fala independente da Escritura. Ele é o próprio autor da Escritura, o autor primário. Sem a Escritura, irmãos, nós nem teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. Nós sequer saberíamos da existência da Trindade Divina. Nós nunca conseguiríamos entender qual é o problema em nós, se a Escritura não dissesse que nós somos pecadores. Sem a Escritura, nós estaríamos cegos, perdidos, completamente no escuro. É por isso que é a palavra bíblica, irmãos, e não a experiência espiritual. É a palavra bíblica, a única fonte segura. É o único teste seguro em relação à verdade. Por isso, sempre que a sua experiência for confrontada com a Bíblia, fique com aquela que é a única fonte segura da verdade. Se uma experiência que eu tive, que eu não sei explicar, não estiver de acordo com exemplos bíblicos, com algum ensino claro nas Escrituras, rejeite a experiência, irmãos. Mas não rejeite a Bíblia. Por que então nós devemos seguir o princípio da sola Escritura? Porque apenas a Escritura, e somente ela, é inspirada por Deus. Em segundo lugar, devemos seguir o princípio do sola Escritura, porque já que ela é inspirada por Deus, ela é a única fonte segura de instrução. Verso 16, agora todo ele. Diz ali o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, depois da inspiração, agora que nós sabemos que ela é palavra de Deus, o texto agora nos dá a utilidade da Escritura. Para que ela serve? Como a origem é o próprio Deus, a palavra serve para nos ensinar, para ensino. Ela serve para nos dar conhecimento sobre a revelação de Deus. Portanto, todo o ensino cristão tem que ter origem na palavra, na Escritura. Todas as regras de fé, de prática, seja de nós individualmente como cristãos, seja da igreja, obrigatoriamente tem que ter base bíblica sólida. E aí o texto prossegue dizendo que ela também é útil para a repreensão, ou seja, ela é útil para refutar o erro. Ela é útil para repreender o nosso pecado. E então nós temos que fazer advertências baseadas na palavra. Os erros doutrinários de conduta devem ser refutados com amor e com a palavra nas mãos. Os perigos têm que ser apontados com base na palavra. Os falsos mestres devem ser expostos, repreendidos
ao mostrar que eles estão em contradição com a palavra. Foi isso que Lutero fez. Ele expôs a venda de indulgências, mostrando que isso não tinha base bíblica, que a Bíblia não ensina isso, que isso é um absurdo comparado com as Escrituras. Assim deve ser a repreensão, irmãos. Se somos repreendidos, se temos que repreender, use a palavra, não a sua opinião. Eu acho que você está errado porque eu acho. Não, meu irmão, você está em pecado porque a Bíblia diz que você está em pecado. Está aqui o texto. Olha o que a Bíblia diz, vamos ler junto. E assim funciona a repreensão bíblica. Já a correção aí no texto, irmãos, ele ressalta o aspecto positivo da repreensão. Por quê? Porque o pecador, ele não deve ser somente repreendido do seu pecado. Mas nós precisamos apontar o erro e indicar o caminho. O seu pecado é esse, irmão. Agora eu vou te dizer o que você precisa fazer para consertar a sua vida. Para mudar. Para não fazer mais isso. Eu vou explicar para você a obra de Cristo na cruz. E eu vou apontar o caminho. E segundo o que Paulo diz aqui, toda a Escritura ela também tem essa finalidade. Ela não só mostra o que está errado, mas ela aponta o caminho certo. Ela corrige a nossa rota. Imagina se a Bíblia só dissesse, vocês são pecadores e estão condenados. Essa é a repreensão. Mas depois vem a correção. Olha, para você ter esse problema resolvido, está aqui o caminho. Esse caminho é Cristo. É a fé somente nele. Então é isso que envolve a correção. Ela está ligada com o termo conversão. Mudança de caminho, mudança de rumo. E aí, por fim, ali o texto diz que a palavra, as Escrituras, a Bíblia, ela é útil para a educação na justiça. E aqui a palavra justiça, ela tem o sentido de retidão. O significado de educação na justiça é uma educação sobre como viver como um verdadeiro cristão. Como viver de uma forma que honre a Deus. Como fazer coisas que estão de acordo com a palavra. Isso significa educação na justiça. É o procedimento correto cristão na vida prática. Então, nisso aqui, Paulo ele engloba todas as áreas da vida de um discípulo. Envolve doutrina cristã, envolve proteção contra pecado e erro, envolve correção, envolve o viver digno e piedoso que um cristão deve ter. E é por isso que nós, crentes, que cremos na Bíblia, nós encontramos aqui nesse livro uma fonte suficiente que nos instrui, que nos capacita a vivermos para a glória de Deus. Nos capacita e nos ajuda a obtermos vida eterna. Nós cremos, irmãos, que nós encontramos na Bíblia aquilo que jamais poderíamos encontrar em nenhuma outra fonte. É como se as Escrituras fossem para nós um óculos que nós colocamos e que nos ajuda a enxergar e interpretar todas as áreas da nossa vida. É o óculos da sabedoria bíblica que nos ajuda a compreender de maneira correta todo e qualquer assunto. Você quer compreender o que é uma família de verdade? A Bíblia ensina sobre isso. Você quer aprender o que é uma igreja? A Bíblia fala sobre isso. Você quer saber questões de política, governo, economia? A Bíblia tem coisas a dizer sobre isso também. Você quer saber sobre relacionamentos? Como devem ser os nossos relacionamentos humanos? Sejam de irmandade, seja casamento, seja relacionamento de noivos que querem se casar. A Bíblia fala sobre isso. Fala sobre a natureza. Fala sobre trabalho. Nós temos aqui uma fonte suficiente para tudo. Tudo aquilo que nós temos que fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas escolhas. Se você quer fazer com sabedoria, você tem aqui fonte suficiente de instrução. Basta que você pegue a Bíblia e use ela como lentes, para que faça você enxergar e tomar cada decisão sobre cada assunto de uma maneira que glorifique a Deus. É uma fonte segura, irmãos, de instrução.
Você quer ser um bom marido? Uma boa esposa? Que glorifiquem a Deus com seus casamentos? Leia as Escrituras. Quer saber como tratar os seus pais? O relacionamento pais e filhos? Leia as Escrituras. Quer saber se você deve aceitar uma nova oferta de empregos? Consulte as Escrituras. Quer saber como tratar o seu patrão que anda lhe perseguindo? Leia a Bíblia. Aprenda como lidar nessas situações. Você quer saber quais virtudes você deve encontrar naquele que vai ser o seu futuro marido ou esposa? Aprenda com a palavra de Deus o que deve ser valorizado. Você quer saber como orar? Como falar com Deus? Leia os Salmos, leia a Bíblia, leia o Sermão do Monte. Tem fonte suficiente para entendermos isso. Você quer saber se uma determinada igreja é saudável, é bíblica? Leia a Bíblia e compare. Você quer saber como ser um discípulo melhor de Cristo? Continue lendo e jamais pare de ler. Para tudo, irmãos, para todos os assuntos, a Bíblia nos ensina e nos orienta. Se nós não encontramos um texto claro, direto, que fale abertamente sobre algo, existem princípios que podem ser encontrados. E esses princípios nos ajudam a tomar decisões corretas diante de Deus. Quanto mais íntimo você for da palavra, maior serão os seus recursos para viver de uma maneira correta, glorificando a Deus por meio das suas decisões e atitudes. Então, se eu creio nisso, o que eu tenho que fazer? Ter prazer na lei do Senhor. Meditar nela dia e noite. É o que diz o Salmo 1 que nós cantamos. Isso vai lhe tornar mais capacitado, mais apto a tomar decisões no seu dia a dia. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa correria, nem sempre nós temos tempo para parar, ler a Bíblia, buscar, procurar orientação, consultar um irmão mais maduro sobre algo. Às vezes nós temos que tomar decisões imediatas, responder coisas no nosso trabalho, enfim. Se nós não formos íntimos da Bíblia, se nós não conhecermos as Escrituras, tudo vai ficar mais difícil. Mas se nós estamos cheios da nossa mente com ela, se nós alimentamos diariamente a nossa mente com a palavra, nós estaremos sempre mais capacitados a lidar com as situações do dia a dia. Seja na nossa vida particular, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, seja na vida comunitária, como igreja. Porque todas as nossas práticas na comunidade refletem a nossa vida particular. Se nós somos íntimos da palavra, nós não vamos concordar com coisas dentro da comunidade que estão em desacordo com a palavra. E era isso que Lutero reivindicava. Ele questionava as coisas erradas. Ele questionou a indulgência, ele questionou o fazer penitência, ele questionou acender velas e orações para pessoas que já morreram. Ele questionou tudo isso porque ele procurou na Escritura. Mas ele não encontrou nada que desse respaldo a isso. E como nós precisamos de mais Luteros em nossos dias. Como nós precisamos de mais Luteros dentro do meio evangélico. Gente que questione o culto da libertação. Que questione teologia da prosperidade. Que questione cobertura espiritual. Que questione maldições hereditárias. Que questione novas revelações. Que diga, cadê a base bíblica para isso, irmãos? Cadê a base sólida para nós termos essa prática aqui dentro? No culto que você hoje está aqui, você teve leitura bíblica, teve orações, teve adoração por meio de cânticos que são inspirados na Escritura. Está tendo a exposição do texto. Será que nós temos base para isso na Escritura? Esse é um ponto. O que eu fiz aqui dentro hoje tem respaldo bíblico? É isso que você tem que questionar. Questione sempre.
Muitas vezes eu sou questionado por práticas do meio evangélico. E aí vem alguém e pergunta, pastor, mas por que você não apresenta os filhos recém-nascidos dos irmãos na igreja? Minha resposta, não tem base bíblica, irmão. Não tem base bíblica. Por que eu vou fazer isso? Para contentar as pessoas que não batizaram seus filhos na infância? Para substituir o batismo de infante por algo que ele possa se sentir ali seguro? Não tem base bíblica. Pastor, por que não tem dança? Por que não tem teatro? Por que não tem unção com óleo? Por que vocês não expulsam demônios no final do culto? Porque não tem base bíblica indicando que isso é elemento de culto. Não tem base bíblica. Então nós não fazemos, irmãos. Tudo nós temos que questionar. Tudo que nós temos que buscar nas Escrituras, porque somente ela é fonte segura de instrução. Os homens erram, irmãos. Os homens erram continuamente. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Então nós vimos até aqui que a inspiração das Escrituras demonstram que ela é a palavra de Deus. Nós vimos também aqui o valor da Escritura, a sua utilidade. Ela é fonte de instrução. E agora nós veremos o seu objetivo. Por que nós devemos seguir o princípio do sola Escritura? E em terceiro e último lugar é porque a Escritura é fonte de edificação. Vamos ler novamente o verso 16 e junto o verso 17. O texto diz ali, toda a Escritura é inspirada por Deus. E, portanto, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Ela é fonte de instrução. Mas olha agora vem o objetivo. A fim de quê? A fim de quê? Esta é a finalidade. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a finalidade. É o objetivo final da Escritura. Por meio dela, somos salvos. E aí, se você voltar no verso 15, aí você vai ler isso. Paulo disse a Timóteo no verso 15, desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, é pela Escritura que nós encontramos sabedoria para a salvação. Nós encontramos o caminho de salvação. E ele complementa, né? Pela fé em Cristo Jesus. E aí, depois de alcançado a salvação pelo crente, então o servo de Deus, com a Escritura na mão, se torna capaz de produzir boas obras. É quando a teoria vem para a prática. Se a Bíblia for usada de todas as maneiras que nós vimos anteriormente, se ela for usada por nós no ensino, na repreensão, na correção, se usarmos ela como um guia para a nossa vida, viveremos de maneira correta e então, a consequência é que na palavra de Deus nós vamos ser preparados, completamente preparados e prontos para fazer coisas que honram e glorificam a Deus. Todo tipo de boa obra descende das Escrituras. E aqui a intenção de Paulo, quando ele escreve isso, importante lembrar que Paulo aqui está escrevendo a um jovem pastor, dando conselhos a um jovem pastor chamado Timóteo. Então a intenção de Paulo aqui é falar com um presbítero. Ele está dando aqui uma instrução pastoral. É por isso que ele usa aqui a expressão, a fim de que o servo de Deus. Quando Paulo diz servo de Deus, ele tem em mente a figura do líder cristão. Ele tem aqui o alvo, o pastor. Então a orientação de Paulo é que o pastor com um bom treinamento nas Escrituras, né, o presbítero, o pastor, o bispo, chame como quiser, ele se torna perfeitamente pronto para executar a sua tarefa. Ele está pronto para enfrentar de modo firme as suas responsabilidades. E esse é o contexto imediato, né, que Paulo tem aqui como intenção. Mas nós podemos facilmente aplicar esse mesmo princípio para qualquer crente. A palavra de Deus ela é suficiente para preparar, para tornar qualquer cristão perfeito. Ou seja, sem pecado nenhum? Não, irmãos. A ideia aqui é de completo, a ideia é de irrepreensível. A ideia é que tem uma conduta exemplar. Nós sabemos que, hoje em dia, a nossa conduta exemplar ela não é alheia ao pecado. Existem pecados, todos nós somos pecadores. Mas a ideia é um procedimento correto, santo, que serve de modelo de como vive de fato um cristão.
Ele é capaz de lutar contra o pecado. Ele é capaz de vencer as tentações. Ele é capaz. Então, nós devemos nos satisfazer com ela, em um sentido de que nós cremos que encontramos nela o caminho de uma vida santa, de como vivermos em santidade, de trilharmos o caminho da santificação. Jesus falou muito sobre santificação quando esteve aqui na terra. Durante seu ministério terreno, por exemplo, lá em João 17, no verso 16, Jesus diz assim: eles não são do mundo. Ele está falando dos discípulos dele. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí em seguida Jesus faz uma oração, ele pede ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só que legal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí depois, no verso 18 e 19, ele complementa, nesta mesma oração: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, quando Cristo diz assim, eles não são do mundo, é como se ele literalmente estivesse dizendo: olha, os meus discípulos, os cristãos, são como alienígenas. Literalmente é isso. São aliens que estão andando por aí. Eles não são aqui da Terra. E aí pense, irmãos, por um momento. Pense em jovens falando num grupo de jovens ali conversando, e aí você percebe a conversa. E esses jovens estão ali falando acerca de um relacionamento que visa uma união indissolúvel para sempre, um casamento para a vida toda. E eles ali estão falando de um relacionamento sem toques físicos, sem beijos, sem coisas que para o mundo é um absurdo. Eu diria assim: nossa, mas quem são esses jovens aí? Isso é irreal. Não é possível. Jovens falando sobre esse tipo de relacionamento. Tem até por aí na internet jovens defendendo isso, que são esculachados nas redes sociais. São massacrados. Da onde esse tipo de coisa? Que o namoro é para experimentar. Porque o namoro tem que ser assim mesmo. Jesus olharia para aquele grupo e diria: olha, vocês não são deste mundo, não se preocupe. Não se preocupe com o que estão falando de vocês, porque vocês não são daqui. Vocês são outro tipo de pessoas. É outra categoria. E aqui, irmão, eu não estou dizendo aqui que há valor neles mesmos, mas o fato que Deus os separou do mundo. A obra é dele. É por isso que ele diz: santifica-os na verdade. Porque a palavra é a verdade. Na prática, é Deus santificando esse seu povo. É Deus separando esses jovens crentes do mundo. Separando eles do pecado. E ele faz como? Através da palavra. Santificação é uma coisa que o mundo desconhece. Santificação, ela é uma doutrina bem ampla na Bíblia. Ela engloba vários aspectos. E aqui eu vou dar uma breve resumida para que não fique tão desconexo. Santificação é sinônimo de santidade. E a palavra original no grego que indica o significado tem o sentido de uma separação. Essa é a palavra santo, né? Separado. E aí na santificação a gente pode aplicar isso de 3 formas diferentes. Em primeiro lugar, o crente ele é santificado no sentido posicional, ele é separado para Cristo. É como se Deus pegasse aqueles que ele salva e separasse para ele. Aí vem o sentido de santidade. Deus vem e nos separa. Aí você tem também um segundo sentido que envolve a santidade prática e progressiva da vida, onde nós vamos cada vez mais nos separando do pecado. Cada vez mais nós crescemos em santidade até que Cristo volte. Cada vez mais nós somos sendo transformados dia a dia. Quanto mais a palavra nós conhecemos, mais coisas vão mudando. Esse é o processo, irmãos. E aí você tem finalmente, uma separação total e permanente do pecado, que vai acontecer apenas no estado eterno, onde não mais pecaremos e jamais seremos capazes de pecar novamente. Então esse segundo sentido da santificação prática e progressiva, Deus usa como instrumento a palavra.
João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação envolve a palavra. Não há como você crescer como cristão em santidade se você não cresce no conhecimento da palavra. Estão ligadas. Lá em Romanos 6,16, o pastor quase está chegando lá, ele diz: assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, diz, assim como antes vocês eram escravos disso, vocês ofereciam o seu corpo para pecar, ele diz, agora ofereçam os seus membros para que sejam servos da justiça, servos da retidão, servos de Deus, para a santificação. Então ele diz, a santificação ela é produzida de uma forma onde nós vamos cada vez mais oferecendo a nossa vida para a glória de Deus. E essa santificação ela não é produzida se você apenas ler a Bíblia. Não é apenas assim. Tem muita gente que conhece muito da Bíblia, que sabe versículos de cor, textos inteiros, mas você olha para a vida e não tem nada diferente do mundo. Tem nada. Você não encontra nada. Uma pessoa como qualquer outra. Se não fosse apenas uma maneira de falar, você não notaria que aquilo é um crente. Por quê? Porque não basta apenas ler. Você precisa se comprometer em obedecer aquilo que você conhece. Envolve oração. Envolve congregar. Envolve observar corretamente o batismo, a ceia. Envolve, por muitas vezes, a própria disciplina que vem de Deus em forma de provações. Tudo isso está nos santificando. Então, se nós fôssemos definir aqui santificação, nós poderíamos dizer o seguinte, que santificação significa a palavra de Deus sendo aplicada em nossa vida, por meio do poder do Espírito que habita em nós. Isso que é santificação, é a palavra sendo aplicada por meio do Espírito que está aqui. Agora, como o Espírito vai aplicar algo que você não possui? Sem o conhecimento daquilo que é certo e errado. Sem você saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Como o Espírito Santo vai lhe ajudar nisso? É impossível, irmãos. É impossível. Sem conhecer a Deus por meio da palavra, não tem como ser santificado. Então, aplicando isso no contexto da igreja, porque afinal de contas é disso que se trata a reforma, né? Apontar o erro e indicar o caminho certo. Irmãos, você pode encontrar, você poderá encontrar milagres em igrejas onde a Bíblia não é valorizada. Você pode encontrar uma igreja lá que tem um monte de testemunhos de coisas milagrosas que aconteceram, mas uma igreja que sequer prega a palavra. No culto você tem lá 20 minutinhos dedicado àquilo. Você tem lá um versículozinho falado e o resto é só histórias para contar. Você pode encontrar uma igreja assim, cheia de milagres e com pouca palavra. Mas tem uma coisa que raramente você vai encontrar nesses lugares. Santidade. Mudança de vida. Transformação e separação das coisas que o mundo valoriza. É bem provável que você encontre uma igreja cheia de milagres, onde o pastor que prega está no 3º ou 4º casamento. Você pode encontrar lugares assim. Agora, quando um cristão vive o solo da Escritura, irmãos, é impossível permanecer como está. É impossível. Porque a palavra é uma oposição contra o mundo. A palavra nos leva à conversão. Nos leva a um caminho oposto. É impossível permanecer como estava. E esse é o grande indicativo, irmãos, que nós estamos lendo a Bíblia de maneira certa. Quer saber se você está lendo a Bíblia de maneira certa? Perceba se há mudança de vida. Se nós estamos sendo transformados e moldados por ela na semelhança de Cristo, então isso indica que nós estamos lendo de maneira certa. Nós estamos crescendo em santidade que vem por meio dela. Então, por que nós devemos seguir o princípio da reforma do solo Escritura? Em primeiro lugar, porque a Escritura é inspirada por Deus.
Em segundo lugar, porque a Escritura é a única fonte segura que nós temos de instrução. E em terceiro lugar, porque a Escritura é fonte de edificação e santificação. É por meio dela que nós somos capacitados e habilitados a toda boa obra. E aqui, irmãos, eu afirmo que nós concordamos completamente. Falo aqui como pastor da igreja, o pastor Adriano assina embaixo como liderança, aqueles que estão dirigindo. Nós concordamos com a aliança dos evangélicos confessionais. Esses evangélicos se reuniram em Cambridge no dia 20 de abril de 1996. E eles elaboraram uma declaração visando resgatar os 5 solas da Reforma Protestante. E essa declaração, que ficou conhecida como a Declaração de Cambridge, ela afirma na sua tese 1. Tese 1, sola Escritura. E eles dizem assim: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Nós concordamos integralmente com isso. Somente a Escritura. Então eu encerro aqui essa exposição, a primeira dessa exposição do mês da Reforma Protestante, com uma frase do próprio reformador Martinho Lutero. Grave isso, irmãos, porque é uma frase muito importante para todos nós. E ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre com as Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Somente a Escritura é inspirada por Deus, fonte segura de instrução e de edificação para o seu povo. Oremos. Bondoso Pai, glorioso Senhor, louvado seja o teu santo nome, louvado seja a tua palavra, Pai. Nós aqui juntos declaramos o que nós aprendemos por meio do texto. Cremos, Pai, que a tua palavra é inspirada por ti. Cremos que ela é a única fonte segura que nós temos para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar em uma vida reta e santa. Sabemos que ela foi nos dada por ti, Deus, por amor a nós. O seu objetivo aqui é que sejamos servos teus neste mundo, servos irrepreensíveis, servos perfeitos e perfeitamente capacitados para fazermos coisas que te honrem e que te glorifiquem. Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecermos neste caminho, Deus. Nós sabemos, Pai, pela experiência, de tantas e tantas igrejas, tantos e tantos crentes que iniciam uma caminhada crendo nisso que nós vimos, Senhor, que somente a Escritura deve ser uma fonte de consulta, de orientação, que somente a Escritura deve ter autoridade sobre nós, mas que com o passar do tempo esquecem disso e começam a trilhar caminhos tortuosos. Que não seja assim entre nós, Deus. Se precisar, nos discipline, Pai, mas nos mantenha nos teus caminhos retos. Nos mantenha fiéis, humildes e submissos às Escrituras. Que jamais o nosso orgulho nos impeça de crer naquilo que o Senhor nos revelou. Que jamais a nossa experiência pessoal possa ter um peso maior do que aquilo que o Senhor claramente revelou na sua Escritura. E que através dela, especialmente, Pai, possamos encontrar o único caminho capaz de nos salvar. O caminho do Filho, o caminho da cruz, o caminho do sacrifício perfeito que nos trouxe a paz. Que através da Bíblia os nossos olhos sejam abertos. Que o Teu Santo Espírito haja, Senhor, nos convencendo de todas essas coisas, em especial nos convencendo que somos pecadores e que carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia que foi revelada na cruz do Calvário.
Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E tenha misericórdia de tantas e tantas igrejas aí que precisam resgatar esse solo Escritura, Pai. Age nesses lugares, Senhor. Abre os olhos, levanta mais luteros, Pai, dos bancos para questionar, para apontar os erros. Que através disso o Senhor possa salvar os teus filhos, salvar as tuas ovelhas, que elas possam ouvir a tua voz e então estarem seguros nas tuas mãos. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.